Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: naquele tempo davam dízimos em dinheiro porque não tinha. Será que não tinha dinheiro? Claro que tinha moeda, tinha dracma, tinha denário, mas o dízimo nunca foi valor monetário, nunca foi. Lá em Deuteronômio fala, quando o caminho fosse longo, você trocava aquilo por valores, ouro, prata, bronze, e aí você chegando lá na cidade onde estava o templo, você compraria mantimentos e você se deliciaria, você desfrutaria, você, sua família, os órfãos, as viúvas e os levitas. Assim que sempre foi. Quem pede dízimo é ladrão. Pronto, acabou, falei. Ei, acabou. E vou provar, viu? E vou provar que quem pede dízimo é ladrão. Não tem diferença nenhuma de Fernando Iramar. Fernando Iramar eu acho que era traficante, né? Aí tem diferença. Tá? Aí você já chuta o balde, não vai nem assistir o vídeo mais, claro, você não tem coragem. Claro, você está nas trevas da mentira, você está até aqui na mentira. E esses homens, hein? Aparece lá, bigodão, chapelão, dedo torto, riquíssimos, poderosíssimos, tudo a troco do dízimo. O maior roubo, o maior engano, a maior mentira da religião, a maior mentira, tirando que Jesus ainda vai voltar, a outra maior mentira é o dízimo. Como são enganadores esses cães, como são enganadores esses mercenários. O pobrezinho dos fiéis, o pobrezinho dos incautos, dos que não conhecem os escritos bíblicos, meu Deus, como é triste uma vida dessa. Viver nas trevas da mentira, viver debaixo de maldições, viver no esgoto religioso. Que coisa triste, meu pai. Veja, leia comigo, eu estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA, leia comigo Mateus 23, 23. Veja bem, olha o que Yeshua, o que Jesus de Nazaré disse para os escribas e fariseus hipócritas. Veja. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do euro, do real, do peso argentino. Peso argentino ninguém quer nem de graça. Libras esterlinas, é assim que está escrito aqui? Ei, é assim que está escrito aqui? É sério? É assim mesmo que está escrito? Ou não? Não é assim não, né? Como que está escrito? Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Essas três coisas aqui era o que era? Hortaliças. Hortaliças é o que a terra produz. E desprezam os preceitos mais importantes da lei. Então, os fariseus, os judeus, os escribas que davam dízimo do endro do cominho, eles não era de tão importância praticar isso. Porque ele falou aqui, ó, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Então quem dava o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, estava praticando uma obra da lei. E o fim da lei foi quem? Cristo. E por que esses cães cobra dízimo das pessoas? Mentindo duas vezes, profanando o sangue que verteu da cruz, menosprezando o sacrifício da cruz, tornando o sacrifício da cruz inútil, porque assim está em Gálatas 2:21. Quando você procura se justificar na lei, você está desprezando, você está tornando inútil o sacrifício da cruz. Aí tem aquele do dedinho lá do Braz, que na sinagoga dele cabe 10 mil pessoas sentado. Ele fala que a graça pregada por Paulo é uma desgraça. Aquele homem ali, na carne, ele é tão amaldiçoado, na carne ele é tão desprezível, na carne ele é tão imundo, na carne, porque no espírito não, no espírito ele é filho de Deus. Só que o que está manifestado nele, o que está presente nele é a natureza carnal. Então ele é tão pervertido, ele é tão ladrão, ele é tão mesquinho, ele é tão avarento, ele é tão mentiroso, ele é tão safado, sem vergonha. Aquele do dedinho, que é o mais rico do Brasil, que sal do mundo,
E ele fala que o dízimo, que a graça... Não, ele falou que a graça... Eu vi um vídeo dessa porcaria aí, que a graça pregada por Paulo é uma desgraça. Claro que é uma desgraça. Desfaz o circo deles. Desfaz o teatro dele, daquele ladrão. Ele é um ladrão. E se você segue ele, você é filhote de ladrão. Você goste ou não goste, ele é ladrão. Acabou, pronto. Conforme o que está escrito aqui, ele é um profanador. Ele é um blasfemador. Ele pisa no sangue que verteu da cruz. Pisa sim. Porque aqui, ó, o que Paulo falou aqui, ó, eu vou colocar, não tinha nem separado não. Gálatas 2:21, veja aqui, ó, olha o que ele falou, Paulo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, para esse carnal, esse ladrão, ele, o do chapelão, o mala cheia, o RR não sei o quê, tudo ladrão, tudo ladrão. Pode me processar. Fazer o quê? Processa, faz o que você... Ah, mas eu quero prender, prenda. Mas aí na frente do juiz, se ele for um juiz racional, inteligente, ele vai entender os escritos bíblicos, ele vai ver que o que eles fazem por aí, dentro dessas sinagogas, dentro desses alçapões, é roubar as pessoas. É mentir e enganar para as pessoas. Fica enganando, fica mentindo. Fica ludibriando as pessoas. Porque as pessoas são incautas, são preguiçosas, são a maioria são ou analfabeto ou semi-analfabeto, que não sabe ler, e se lê, a leitura é muito pouca, não sabe interpretar um texto, não sabe interpretar um versículo, então caem nas garras desses cães, desses ladrões, e eles dão 10% do salário. Tão difícil que é ganhar. Pega 10% da aposentadoria dos velhinhos. É uma vergonha. Então veja, fora essa passagem, o que esse cão faz, aqui ó, vou ler de novo, Mateus 23, o que esses cães que pedem dízimo em forma de dinheiro fazem, qualquer coisa, não existe mais dízimo na terra. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Veja, o fim da lei foi Cristo. Mateus, ou Romanos 10:4. Romanos 10:4. Aqui. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então a pessoa que fica nessa roubalheira de dízimo, ela está fazendo o quê aqui, ó? Então, Cristo nem veio para ela. Cristo nem cumpriu. E o duro que entra uns cães, uns filhotes de lobo, ainda no comentário, falando um monte de baboseira. Falando um monte de porcaria. Até parece que eu dou ouvido a eles. Não dou ouvido, não. Eu quero mais é que eles continuem dando tudo que tem mesmo. Dá tudo. Fica à vontade. Fique a levantar. Dá tudo que você tem. Dá seu salário, dá seu 13º, dá suas horas extras, dá tudo. Ei, eu tô aqui falando para quem quer se livrar dessas porcarias. Olha aqui, ó, o que o escritor de Hebreus falou, ó. Olha que coisa terrível. Hebreus 10, 28 e 29. Quem tiver rejeitado aqui, o Apolo, falando para os judeus, porque o livro de Hebreus foi escrito aos hebreus, aos israelitas, e quem escreveu isso aqui foi Apolo. Goste você ou não, se você acha que foi outro, pode colocar aí no comentário, por mim tanto faz, nós vamos ser irmão do Espírito do mesmo jeito. Então, Hebreus 10, 28 e 29. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha o 29, ó, você que fica aí praticando essas ordenanças da lei. Olha aqui. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Quando é que uma pessoa comete isso aqui? Quando pratica obras antes da cruz, quando pratica obras do Velho Testamento, quando pratica obras das leis mosaicas, porque o fim da lei foi Cristo. E outra coisa aqui, ó, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, ele falou assim, ó, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse uma adoção de filhos. Ele também falou em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Veja aqui, ó. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. 613 mandamentos. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós não, resgatou eles. Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo era fariseu, então eles foram resgatados. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então você veja, essas pessoas que ficam aí praticando esse negócio de dízimo, essas coisas, está debaixo de maldição. Está atrasado há quase 2000 anos, está atrasado, porque o sacrifício da cruz foi no ano 33, segundo a história, no ano 33, nós estamos no ano 2023, então daqui a 10 anos vai fazer 2000 anos que foi resgatado eles, foi dado fim às leis de Moisés, dadas a Moisés. Quanta ignorância, hein? O que você acha? Eu estou falando besteira aqui? Eu estou falando? Porque aqui fala, ó, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã e o cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Ué, então, e aí? Mas o fim da lei foi Cristo, não foi Cristo? E quem está debaixo dessa lei está debaixo de maldição? Então, aí eles usam esse versículo aqui para falar que do dízimo, né? Aí eles falam, não, mas está escrito que não sei o que lá. Ah, mas por que então que só era cominho, hortelã, endro e coentro e salsinha e soja, milho? Não, é porque naquele tempo não tinha dinheiro. Você vê a ignorância deles. Você vê como que a religião é uma fraude, é uma mentira? A religião é uma mentira. A religião é a coisa mais nojenta, mais mentirosa que existe no planeta Terra. Já se mais de 1000 anos que existe essas porcaria por aí. Para enganar as pessoas, para afastar as pessoas do verdadeiro Deus, que é o Senhor, que é o Espírito, e que está no Espírito das pessoas, desde o ano 70, quando ele estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, o tabernáculo dele nas pessoas. Você vê como é engano, como é enganoso. Gente, pelo amor de Deus, a religião é uma fraude, é uma mentira, é um engano. É uma casa de roubo, de 7-1 de estelionato. Manda esse vídeo, compartilha esse vídeo com o Bispo Cuscuz, com o pastor Reverendo Cuscuz, com a missionária Maria Mole, com o pastor Cazeda. Manda, pode mandar. E ele falou, e fala assim ainda, esse cabeçudo ainda falou que se você quiser processar, pode processar, viu? Pode, que ele vai provar na frente do juiz que vocês são tudo cães, ladrões, mentirosos, mercenários. Só se eles não acreditar, só se também o juiz ou a juíza não conseguir interpretar um texto. Mas eu acredito que um juiz e uma juíza conseguirá interpretar um texto. Então esses mentirosos, mas o dia deles está chegando, logo, logo vai acabar tudo isso aí. Com fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus que vai acabar um dia essas porcariadas tudo aí. Veja, a justiça, a misericórdia e a fé, mas vocês deviam fazer essas coisas. Vocês quem? Aqui era o povo gentil que era obrigado a dar a 10% do que a terra produzisse. Aqui ele não falou para os judeus, para os fariseus, para os que faziam parte das tribos de Israel? Então, falou aqui, ó, mas vocês, judeus, vocês israelitas, deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então eles deviam dar dízimo do cominho e da endro, só que eles não deviam omitir as coisas mais importantes, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Era isso daí, mas era para o povo judeu, e era algo debaixo da lei, porque Jesus veio para cumprir a lei. Lá em Mateus 5,17 ele falou, 17, 18, ele falou que enquanto não se cumprisse tudo sobre a lei, mas aí você vai lá em Lucas capítulo 24, versículo acho que é 43, 44, Jesus falou que se cumpriu tudo a respeito dele, então não sobrou mais nada. Aí veja aqui o dízimo, Levítico 27, 30, também todos os dízimos que a Casa da Moeda imprimir notas, todos os dízimos que o dólar prosperar, não, aqui ó, também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Então naquele tempo, na lei, enquanto havia o tabernáculo, o templo terreno, havia a casa do tesouro lá, o depósito que era para levar
os alimentos. Quem é que se alimentava daquilo lá? Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os gentios, tá? Se nós estivéssemos lá, nós iríamos no tempo buscar e não levar. E os levitas, que eram da tribo de Levi, que não recebeu terra como herança. Aqui vem a Deuteronômio 14, 22. Veja, certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Olha isso aqui na NVI, como que está esse texto aqui. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Então era uma vez por ano. Esses cães mentirosos, esses mercenários ladrões, eles todo dia que o cara for lá, todo dia que a pessoa, o vivente for lá, naquela choupana deles, eles... A primeira coisa é já passar logo a sacolinha. Vamos colocando os envelopes dos dízimos aí. O dízimo. Aquela oferta, aquela nota mais bonita, já aproveita e coloca. Isso é na primeira rodada. Aí depois, até terminar aquele teatro deles, vai mais umas 6, 7, 10. Depende, porque se tiver campanha, voto e propósito, vixe, aí a coisa estica. A coisa estica. Vamos lá, o filhote de lobo, se você estiver assistindo aí. Além desse mandamento do dízimo ser algo da lei e o fim da lei foi Cristo, você ainda fica arrotando por aí, fica gorfando por aí, que diz que naquele tempo não tinha dinheiro. Então leia comigo aqui. Ei, vem cá com o titio, lê aqui, ó. Mateus 17, 24, no texto da NVI. Imposto do templo. Olha aqui, ó. Imposto do templo, mas não existe mais templo terreno na terra. Templo terreno foi destruído no ano 70. Então vamos ler Mateus 17, 24 ao 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas, vamos ver aqui a observação, o que fala aqui? A dracma era uma moeda de prata. Ei, tinha dinheiro ou não tinha? Ô filhote de cão, de lobo, de mercenário. A dracma era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Também no versículo 27. Então vamos continuar aqui. Vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? 25. Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Aqui, tá vendo? Se você se considera um filho de Deus, então você não precisava pagar, porque o filho não precisa pagar. 28. Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Então os filhos de Deus estariam isentos de pagar aquilo. 27. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas, ou seja, um denário. Vamos ver a observação aqui. Ou um estáter aqui, ó. Estáter. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu, porque o imposto do templo era 2 dracmas, que equivalia a um estáter. Aí ele falou, não, o estáter valia 4 dracmas, o denário valia 2 dracmas, é isso. Então a estáter ele conseguiu pagar o imposto dele. Você vê, Jesus falou, vai lá e joga o anzol, o primeiro peixe você vai pegar. Você vê que tinha tanto dinheiro naquela época, tinha tanta moeda, que até os peixes comiam moeda. Aí você vai acreditar nisso, né? Que você acredita em lobo vestido de cordeiro. Então aqui, isso daqui, ele quebra todo o teatro mentiroso, estelionatário, fraudulento do mercantilismo da religião. Só serve para enganar o povo, só serve para tomar o dinheiro do povo. Esse vídeo aqui, ele tinha que alcançar, pelo menos aí, na Terra hoje tem 7 bilhões e pouco, esse vídeo tinha que alcançar por baixo, uns 10 milhões de pessoas. Um vídeo desse aqui, sabia? Isso aqui tinha que ser. Mas assim, eu chamando eles de ladrões, mercenários, safados, sem vergonhas, corruptos, fraudulentos, o adjetivo pejorativo que você quiser. Predicativo, substantivo, verbo, artigo, pronome, aí você usa nome, nem sei se existem essas coisas. E tinha que compartilhar, tinha que mandar.
Aí os mimimi, sabe o que é que os mimimi? Sabe o que é que eu gosto de gravar uns vídeos assim meio xingando mesmo? Porque os mimimi falam, nossa, não dá para assistir vídeo desse cidadão não, meu irmão, minha irmã, ele é muito bruto, ele é muito ignorante, ele é muito estúpido, não dá para assistir vídeo dele não. Ei, ó, eu para você que não quer assistir porque eu sou assim, ó, continue no erro, continue no mingau do roubo, da fraude e dos mercenários. Fique à vontade. O dinheiro é seu, o suor é seu para ganhar ele, as latinhas que você roda, o bairro todo que você mora aí para juntar latinha para cumprir propósito, voto desses cães. Religião é a maior fraude do mundo. Não se precisa mais de religião na terra, não precisa mais pregar o evangelho para ninguém, não precisa mais anunciar para ninguém, porque todos conhecem a Deus. Ah, você fala assim, então por que você está aí pregando? Eu não estou pregando, eu estou lendo aqui, eu estou passando o meu entendimento claro como a clara de um ovo, transparente como o quê? Um vidro bem limpinho. Não é isso aqui. Eu estou lendo. Está escrito. Só que essa conjugação, essa união de versículos que mostra que a religião é uma fraude, está aí. Mas você acha que os teólogos, os mestres, você acha que Lutero não sabia disso? Claro, mas ele era um cão guloso. João Calvino não sabia? Claro, mas ele era um ladrão. Jacobus Arminius, ele não sabia disso, mas ele era um mercenário. Quem mais? Vamos falar, o Constantino não sabia que ele foi o maior sem vergonha, foi ele que inventou o catolicismo. E depois do catolicismo veio os filhotes, veio os nascituro do catolicismo que virou esses protestantes, essas porcaria. Aí veio os feiticeiros, veio a religião afro trazendo a feitiçaria para cá, lá em 1700 e pouco, 1800. Aí veio lá esses negócios aí. Aí veio o despacho. Vem cá, deixa eu te falar. Vem cá. Ei, vem cá. Sabe o que significa esses despachos? Eu vou abrir só um parênteses aqui. Sabe o que significa quando você passa numa esquina e você vê uma vela, uma pinga, um marafo, você vê uma nota de 100? Quando você vê a nota de 100, pega, mas pega com gosto. Quando você vê uma nota, um lobo, uma nota de 200, chama o seu vizinho para te ajudar a pegar e gastar aquilo. Aí você vai no açougue, você compra tudo de picanha. Ah, mas só vai dar 2 picanhas. Compra as 2 picanhas com aquele dinheiro. Sabe o que significa esse despacho de esquina? Sabe por quê? Quando era? Lá em 1800, 1700, 1800 e pouco, na época da escravidão, sei lá, foi acho que a Lei Áurea foi assinada em 1888, foi isso? Abolição? 1700 e pouco, na época da escravidão. Era colocado esses despachos, não era despacho, esses alimentos, a pinga, por quê? Os negros apanhavam muito. Era cortado de chicote. Então a pinga era para... E na madrugada, quando eles fugiam, estavam ali, então a pinga era para ajudar, como fala, minimizar as dores, e eles passaram nos machucados ali, nos ferimentos. O dinheiro era para ele continuar a viagem. A farofa, a galinha, o porco, o cabrito... sabe, é claro que aí a religião acrescentou, deu mais um upgrade na coisa. Mas isso daí era para os negros fujões, passar na madrugada e as velas acesas lá no meio do mato, de longe eles viam aquelas luzinhas acesas. Aí eles iam lá, ali tem um alimento para nós continuar a nossa viagem. Ia lá e comia. Aí a religião afro, eu não sei se foi lá afro que inventou, quando chegou no Brasil, porque brasileiro é cheio de guerigueri, cheio de querer arrumar as coisas, deu mais um incrementado e colocou acrescentou mais alguma coisinha. Mas era para isso. Aí você tem medo, eu tinha medo no passado. Ah, não, eu não vou chutar isso, não, senão se eu chutar isso eu vou ficar manco, vou ficar aí da bicicleta, vou cair, não sei o quê. Claro que acontece com você, porque você é um religioso, a sua mente, você é corrompida pela religião, é corrompida por mentira. Agora deixa eu passar num lugar desse, eu não vou comer, porque tá cheio de micróbio, cheio de bicho e outra. Paulo mesmo falou, para não comer negócio que era oferecido a ídolo, mesmo ídolo mudo que não existe. Mas esse negócio aí não tem nada a ver. Ô menino, esse negócio de despacho não precisa ficar passando do outro lado da rua e fazendo um sinal de crucifica Jesus, crucifica Jesus. Você sabe, né? Que esse sinal de Pai Nosso, isso daí era quando foi... Era solta Barrabás ou crucifica Jesus? De longe, os que não podiam, eles faziam assim, ó.
Crucifica, era o sinal deles, ó, era o sinal para crucificar Jesus. Aí você fica passando lá e fica fazendo crucifica Jesus, crucifica Jesus, crucifica Jesus, e aquilo lá não vale de nada. Aquela porcaria não vale nada. Ali só tem uma comida que é uma representação disso, que era, aí eles transformaram em coisas de religião. Porque religioso acredita em tudo, religioso acredita em xixi do pica-pau, religioso acredita em mula sem cabeça, religioso acredita em tudo, em tudo. Ou raça para acreditar em tanta porcaria é o tal do religioso. E eu também, claro que eu fui assim também. Fui assim. Mas não fui tanto, que eu não fui tão religioso, né? Que eu sempre fui um pé atrás com essas religiões. Todo lugar que eu ia assim, ó. Fecha o olho, vamos buscar o Espírito Santo. E eu ficava assim, ó. Assim. Agora oração forte, bota a mão na cabeça. E eu só via só as irmãzinhas aí saculejadas. Aí daqui a pouco ela vai começar. E os irmãos dançando funk, dançando rap. Dançando rap, e tal. Tudo papagaiada. Tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Naquele tempo não davam dízimos em dinheiro porque não tinha. Será que não tinha? Você viu que tinha, claro que tinha. Mateus 17 tinha e muito. Até na boca de peixe tinha moeda, de tantas moedas que era jogada que tinha tudo lá. Tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você. E claro, espero ter sido útil. E se você achou que foi interessante, não esquece de contribuir com esse canal, ó. Dá joinha, compartilhe ele até com o Reverendo Cuscuz, tá? Não tenha medo não. E se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente falando da palavra de papai. E eu hoje estou gravando esse vídeo, hoje é quinta-feira, hoje é dia, que dia que é hoje? 8 é 9. Hoje é dia 9. Hoje talvez às 18 horas eu vou fazer de novo uma live respondendo lá uns comentários, lendo umas... Hoje eu deixei uns, eu vou ler umas bobeiras que eles fizeram, viu? Eu vou começar a ler. Eu acho que eu não vou excluir mais não, sabe? Eu não vou excluir mais não. Eu vou deixar aí, vou ler, vou deixar 18 horas para me ler, porque aí eu respondo o comentário, já respondo ali a gente dá lida em algum versículo, alguma coisinha, e aí as pessoas vai passando vergonha, sei lá, eu então vai sumindo, né? Aí se eu fico excluindo, elas ficam teimando, aí não. Hoje mesmo tem uns vídeos, tem uns comentários bons. Tá bom? Então eu vou deixar por aqui, vou parar por aqui. Espero ter sido útil e se foi, não esqueça de compartilhar. Eu já falei isso aí. Vamos em frente falando da palavra de papai, passando o nosso simples e humilde entendimento. Não sou dono da verdade, não sou professor, não sou mestre, não sou pastor, bispo, porque essas coisas não existem mais. Eu sou seu irmão em Cristo, no Espírito. E o tabernáculo espiritual dele está em nosso espírito. 24 horas por dia, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.